Parceria do Instituto Datavox com o Diário do Sertão divulga hoje a primeira pesquisa para prefeito de Itaporanga. Em Itaporanga, 2 médicos se enfrentarão no pleito eleitoral. O doutor Azif Lemos e o doutor Jean Vandereste. A gente vai conversar agora, ao vivo, com o Bruno Agra. Ele é o estatístico do Instituto Datavox, diretor-presidente, inclusive, do Instituto, que vai trazer de forma detalhada como foi a coleta dos dados dessa pesquisa em Itaporanga, a margem de erro e o número de entrevistados para chegar à conclusão dos números que a gente vai divulgar no programa Olho Vivo de hoje, na primeira pesquisa para prefeito de Itaporanga. Bruno Agra, seja bem-vindo ao Olho Vivo. O Vale do Piancó, o Sertão, a Paraíba, lhe acompanha agora na TV e também no rádio. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os telespectadores, certo? A pesquisa de Itaporanga, ela foi realizada dia 14 e 15 de dezembro, certo? Foram realizadas 400 entrevistas, distribuídas proporcionalmente entre a zona urbana e rural do município, certo? Houve as ponderações de sexo, faixa etária, escolaridade e renda, certo? Bem como na zona rural, nós fomos no sítio São João, Capim Grosso dos Golpes, dos Martins e do Matias, Barrocão, Cardoso, Cravoeiro, Jardim de Baião, Lagoinha, Lagoa de Pedra, Paraná, Muquem, Vaca Morta, Malhada Grande, Genipapo, Barrocas, Catolé, Pitombeiras, Lagoa do Mato, Agrovila, Araçá e São Pedro. Nós fomos nessas localidades rurais. Na zona urbana, nós visitamos os seguintes bairros: Alto do Ginásio, Alto do Madeiro, Alto das Neves, Conjunto Balduíno Carvalho, Bela Vista, Centro, Conjunto Chagas Soares, Conjunto Miguel Morato, Pedra Bonita, Chique, Assis Leite, Paulos, Vila Mocó e João Silvino, certo? Essas foram as localidades urbanas que nós visitamos lá em Itaporanga. Só queria deixar claro o seguinte: a pesquisa ela retrata o hoje, certo? Ela não retrata o amanhã, até porque há 6 meses atrás o cenário de Itaporanga não era esse, era uma candidata do atual prefeito, era uma mulher. Então, esse candidato hoje, certo, o Azif, ele é da oposição. E o Jean Vandereste, ele foi substituiu uma candidata, que o prefeito iria colocar, se não me falha a memória, era uma Daniela, e hoje ele está apoiando esse Vandereste, Jean Vandereste. A margem de erro, Bruno Agra, para essa pesquisa, qual é a margem de erro e a porcentagem, para mais ou para menos? É o seguinte, como Cajazeiras, certo? A amostra foram 400 entrevistas, o nível de confiança é 95% e a margem de erro é 4,9%. Quando nós fazemos pesquisa para consumo interno e a gente acompanha o município, nós trabalhamos com a ponderação, que a gente sabe mais ou menos qual a porcentagem que determinado candidato vem obtendo ao longo das pesquisas que nós realizamos. Então, isso cai a margem de erro. Como a gente não faz o acompanhamento constante lá em Itaporanga, nós utilizamos a margem de erro para uma ponderação máxima, certo? Que é 50-50, como se você jogasse uma moeda para cima. Então, a gente, quando seleciona o ponto amostral, certo? A gente só faz o controle de sexo, faixa etária e escolaridade e renda. O resto vem com a pesquisa no campo.
Bruno Agra, em relação a essa pesquisa na cidade de Itaporanga, foram 400 entrevistados. E aí a pergunta que eu lhe faço como estatístico, diante desse número de 400 pessoas, por que uma amostragem de 400 entrevistados? Ela representa justamente o número da população de Itaporanga, a porcentagem que corresponde ao total de habitantes de Itaporanga e votantes, é isso? É o seguinte, existem várias formas de se calcular uma amostra, certo? E a amostra ela é calculada com base no tamanho da população e a dificuldade que você tem em realizar a coleta, certo? Bem como não é o tamanho da amostra que ele é representativo, e sim a forma que se coleta. Se você não usar os critérios estatísticos para tentar aproximar ao máximo o peso de cada região, a gente pode estar cometendo erro, certo? Mas só que nós procuramos atingir o máximo a ponderação das variáveis e das localidades para que a gente consiga obter realmente a fotocópia para o todo. Porque pesquisa, ela trabalha com amostra. Ela trabalha com uma amostra em prol de se aproximar com o que a população está almejando. Porque é inviável qualquer empresa, certo, fazer um censo no município. Às vezes existem institutos que trabalham com a amostra de 800, mas uma amostra de 800 em Cajazeiras, eu acho pouco provável ele conseguir fazer quase 200 entrevistas, entrevistando uma única pessoa por domicílio na zona rural. Em Itaporanga, do mesmo jeito. Porque tem localidades em Itaporanga que dá quase 15, 20 quilômetros, mais ou menos, para se chegar. Bruno Agra, quero agradecer pela parceria com a TV e Rede Diário do Sertão, divulgando mais uma pesquisa agora para Itaporanga. A disputa em Itaporanga, literalmente, nós saberemos agora o termômetro do momento. Vale lembrar, a pesquisa não é previsão, é o retrato, é o recorte do momento, da atualidade. E o cenário, obviamente, pode mudar, não é isso, Bruno Agra? Até porque pode mudar o seguinte, podem surgir outros nomes, certo? Pode ser substituído algum... Nós hoje estamos numa pré-campanha, então nós estamos trabalhando com suposições, certo? Esses são os pré-candidatos hoje. Daqui para a eleição podem surgir outros. Pode não ser só 2 candidaturas, podem ser 3 candidaturas. Então, assim, vai depender muito da realidade local, certo? E com o passar dos tempos, a gente pode ter um novo retrato. E nem sempre, eu só gostaria de dizer o seguinte, nem sempre aquela pessoa que está à frente de uma pesquisa, certo? Ela será o vitorioso. Muitos culpam os institutos, mas existem vários cruzamentos que feitos na pesquisa que mostram que boa parte daqueles candidatos que não logram êxito, no transcorrer da campanha, cometeram alguma falha ou algum erro. Então, assim, a gente mostra, certo, o que vem das ruas, mas tem alguns cruzamentos que nós fazemos que é de suma importância para a gente realmente ver como vai ser o futuro.